Bom, como é que a gente liga o tema da governança, então, com a empresa familiar? Nós podemos aplicar, adaptar algumas das práticas, alguns dos mecanismos para melhorar o modelo de gestão da empresa familiar. Para, inclusive, tratar de algumas dinâmicas e alguns desafios que são particulares às empresas familiares. Portanto, a nossa conversa hoje, ela vem dividida em dois blocos. Eu gostaria de, num primeiro momento, falar um pouquinho mais sobre essas dinâmicas da empresa familiar, bem na ideia de colocar para vocês qual é o tamanho do desafio, né? E o que a governança vai ter que dar conta de encaminhar ou resolver, né? É lógico que é um conjunto bastante geral, isso não vale necessariamente para toda e qualquer empresa familiar, mas a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dinâmicas e alguns desafios que são comuns às empresas familiares. Para daí, no segundo bloco, nós falarmos sobre as contribuições da governança. Como que, e aí eu já falo um pouquinho mais para vocês o seguinte, no nosso entender, nós temos várias práticas bastante interessantes de serem aplicadas para as empresas familiares, mas nós temos três pilares fundamentais. A primeira delas é planejamento, a segunda é comunicação e a terceira é transparência. A gente vai desenvolver cada um desses pilares na manhã de hoje, ok? Então vamos lá. Sobre a dinâmica e os desafios da empresa familiar. Eu gostaria de começar aqui qualificando ou talvez definindo o que é uma empresa familiar. Que é muito comum o pessoal me perguntar, poxa vida, Fábio, se diz aí no mercado que 80%, 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Mas, afinal de contas, o que é uma empresa familiar? Então, vamos lá. A definição por si só, ela tem sido tema de tese de doutorado, né? Tem gente aí procurando entender o que é, como é que qual que é o limite, até quando uma empresa pode ser considerada familiar. A primeira definição, e aqui a perspectiva ela é acadêmica, é uma definição extremamente rigorosa, extremamente exigente. Para você considerar uma empresa familiar, você precisa, primeiro, identificar uma família ou algumas famílias que são controladoras da empresa, são proprietárias, detêm a maior parte das ações ou a maior parte das cotas. Segunda premissa, você precisa identificar que existe nos cargos de liderança, os dirigentes, você tem pessoas da família controladora. E terceira premissa é que esta empresa ela vai ser considerada familiar se ela já passou por algum processo de sucessão geracional. Então vejam, é uma definição bastante exigente, são três premissas: controle familiar, gestão familiar e a experiência da sucessão geracional. Bom, para efeitos de pesquisa a gente vai restringindo, vai relaxando algumas dessas premissas. E até o ponto que a gente fale, olha, uma empresa familiar pode ser considerada aquela que tenha um controle familiar e gestão familiar. Em outros casos, e a gente tem alguns exemplos aqui de estudos brasileiros, basta que eu identifique que existe uma família controladora que eu já vou classificar, já vou qualificar essa empresa como uma empresa familiar. É bem certo que essa estatística de que nós temos de 85% a 90% das empresas como sendo familiares é a que utiliza a definição um pouco mais geral, um pouco mais relaxada, que é a do controle familiar. É muito comum, poxa vida, eu sou um empreendedor, eu estou começando o meu negócio agora, será que eu sou uma empresa familiar? Então veja, a depender da definição que vocês considerarem, a gente consegue ter a resposta. Bom, já sabemos que definir uma empresa familiar é um desafio, mas o que importa? Né? O que importa é nós entendemos em que elas diferem. Afinal de contas, uma empresa familiar ela é diferente em quê? Temos aí um conjunto de hipóteses. Né? Poxa, as empresas familiares elas podem ser diferentes das demais porque elas têm uma preocupação muito maior com a perpetuidade, com a continuidade dos negócios. Isso ficou bastante evidente, ou mais evidente, pós-crise de 2008, quando se analisou as perdas, né, que ocorreram após a crise, elas foram muito menores para as empresas familiares. Né? Isso aí são os estudos acadêmicos que nos indicam isto. Por que será? Poxa vida, muitas vezes o próprio sobrenome da família é o nome da empresa, existe lá toda uma série de expectativas e de retornos que não são necessariamente retornos econômicos.
que os familiares têm pelo fato de existir a empresa. Então, você tem uma orientação para a perpetuidade que talvez seja muito mais enfática quando se trata de empresas familiares. Existem dinâmicas familiares que são particulares, e essas dinâmicas elas podem ser boas ou não tão boas. Aqui, o nosso convidado do ano passado, para esse Seminário Internacional de Family Business, o Joe Astor, ele usou uma figura bastante interessante. Uma dinâmica familiar é como uma reação nuclear. E uma reação nuclear bem controlada fornece energia, certo? Você tem energia para cidades, para países. E essa é uma dinâmica familiar que pode prover energia, portanto, para se fazer os negócios, para se desenvolver um modelo de negócio. Entretanto, se a gente perde a mão nessa reação nuclear, você pode ter efeitos tão desastrosos quanto aí uma bomba atômica. Tal. O que acontece nessa questão aqui? O que a gente vê na prática acontecendo? Várias empresas, talvez até multinacionais ou redes de franquias, olham para os seus parceiros, que são empresas familiares, e falam assim, puxa vida, eu preciso, a partir de agora, além de todo um conjunto de diretrizes estratégicas, lógica de atuação regional, toda a variável mercadológica que eu já estudo, além disso tudo, eu preciso entender como anda a dinâmica familiar, como anda a governança do meu parceiro, porque, de repente, eu posso vir a ter problemas. Né? A gente já viu aí na mídia, isso tem acontecido talvez com uma ênfase um pouco maior, mas hoje em algumas empresas, até para você renovar o seu contrato de franquia, o seu contrato de concessão, de região de atuação, você precisa mostrar que fez uma boa lição de casa do ponto de vista de governança. Na empresa familiar, nós temos outros fóruns de discussão. É muito comum que no churrasco de domingo você tenha decisões dignas de um comitê gestor ou de um conselho de administração. Mas veja, em um outro âmbito, a gente não está na sala de reuniões, nós estamos ali no ambiente da família. De novo, isso pode ser muito bom, porque garante uma agilidade, garante um engajamento e comprometimento, mas, por outro lado, você precisa pensar até que ponto isso não está deixando de motivar a sua própria equipe, porque eles não têm acesso a esse fórum que é privado, né? Que é particular. Então, isso é um pouco para a gente qualificar aí em que as empresas familiares são diferentes. E aí vem a grande questão. Afinal de contas, será que uma empresa familiar é melhor do que as empresas não familiares? Tem uma pesquisa conduzida por Harvard e por Wharton, Belém Villalonga e Amit, e eles foram bastante conclusivos, fizeram um trabalho robusto, acessaram naturalmente dados de empresas norte-americanas para responder que, sim, uma empresa familiar ela cria mais valor do que as empresas não familiares. Ponto e vírgula, desde que seja feita uma lição de casa. São várias as condições, mas entre elas, me parece que o mercado entende que se o fundador da empresa, ele até hoje é o CEO, preside lá as decisões de gestão, ou, alternativamente, ele é presidente do conselho de administração, essas empresas elas vão gerar mais valor, o acionista tende a ser melhor remunerado. E a segunda condição, o segundo resultado, o segundo condicionante que faz parte dessa lição de casa, é que o mercado não entende necessariamente como uma boa sinalização se o herdeiro for participar da gestão da empresa familiar sem ter mecanismos de governança. Então, veja, resultado de 2008, certo? Resultado que foi premiado como o melhor paper do Journal of Financial Economics. Então, publicação de peso, robustez de análise, bons dados. E decorrente dessa pesquisa vieram várias outras, entre elas aí uma pequena contribuição da nossa parte em termos de tese de doutorado, em que nós acessamos aí 400 e poucas empresas familiares aqui no Brasil e os resultados alinharam-se no sentido de que a empresa familiar ela pode sim ser mais produtiva, ser mais eficiente, gerar mais valor. Bom, temos algumas dúvidas frequentes, né? Puxa vida, qual será que é a diferença entre sucessão e continuidade? Afinal de contas, são duas coisas que têm a ver com o processo de mudança. E aqui a perspectiva é de percepção de gerações. Muito se diz que
A geração atual, aquela que está se preparando para passar o bastão, e o conceito é bem esse, hein, gente? É se preparando para passar o bastão. Ela prefere pensar em continuidade. Afinal de contas, eu trabalhei, labutei, criei esse legado e gosto de pensar que os meus filhos, a nova geração, vai querer dar continuidade a esse meu trabalho, a esse meu legado. Agora, na perspectiva do herdeiro, da nova geração, poxa vida, gosto de pensar em sucessão. Vamos mudar a maneira com a qual se faz os negócios. É bem verdade que isso não vale para toda e qualquer empresa familiar, mas é apenas uma percepção geral. E por que eu falo que um processo de sucessão, essa mudança, ela exige muito preparo para quem vai passar o bastão? Por muito tempo se acreditou, né, que para você ter um processo de sucessão de sucesso, você precisaria ter os herdeiros muito bem preparados. Isso continua válido. Entretanto, ficou cada vez mais evidente, cada vez mais claro, nós temos participado aí de congressos em que várias das pesquisas são apresentadas, cada vez mais o fracasso do processo de sucessão se atribui à geração atual, que não se permite preparar para passar o bastão, que não se permite dar o espaço de trabalhar junto com o herdeiro para saber, na real, se aquele herdeiro vai ser capaz, vai ter o potencial de assumir a responsabilidade e dar sequência, dar continuidade. Profissionalizar. O que será que é profissionalizar uma empresa? De novo, popularmente se fala, profissionalizar é fácil. Vamos tirar todo mundo da família, contrata todo mundo no mercado, profissionalizei a empresa. Cuidado, cuidado. Né? Nós vemos que profissionalizar tem muito mais a ver com estabelecer um modelo de gestão, critérios, parâmetros, para que quem quer que venha a desempenhar estas funções, sejam pessoas da família ou sejam talentos do mercado, que essas pessoas possam, de fato, mostrar resultados, possam se comprometer com aquilo que se propõe a fazer. Então, profissionalizar não mais é uma questão da gente olhar se é gente da família ou gente do mercado. Profissionalizar tem muito mais a ver com o modelo de gestão. Né? Esse é um entendimento cada vez mais aceito, né, pelo que a gente tem ouvido, pelo que a gente tem conversado com o pessoal. O que será que é herança? O que será que é herança? Né? Herança a gente aprendeu aí, né, nesses bate-papos, uma vez eu aprendi que existe um dito popular turco que diz que herança é aquilo que o morto deixa para os vivos se matarem. Né? Gente, né, comprei o peixe e estou passando para vocês. Né? Herança é aquilo que o morto deixa para os vivos se matarem. Bom, então, puxa vida, herança não pode ser isso, certo? Eu preciso conversar, preciso planejar para que o processo de herança vá ativos patrimoniais, financeiros, mas também um ativo que é conhecimento, que é rede de relacionamento, que é um conjunto de ativos que verdadeiramente contribuirão com a continuidade dos negócios. E aí vem a grande outra questão, um outro grande dilema, que é, puxa vida, quando é que eu começo a tratar da sucessão? Quando é que eu começo a pensar sobre governança? E aqui a gente já começa a falar, olha, o melhor momento é agora. Né? O melhor momento é agora. Se a gente for olhar um pouquinho a lógica de decisão dentro de uma empresa familiar, nós percebemos que, de um lado, nós temos a dimensão da empresa, em que o critério de decisão é sempre, olha, eu preciso ser altamente eficiente, eu preciso fazer mais com menos, é a lógica capitalista, que deve conviver com uma outra lógica de cooperação que vem da dimensão família. Essa perspectiva aqui ela vem da década de 70 por pesquisadores canadenses. Ela é bastante produtiva para a gente entender o nível de desafio que se tem numa empresa familiar. Puxa vida, no âmbito de família, poxa, todos cresceram debaixo do mesmo teto, eu quero dar oportunidades iguais para todos os meus filhos. Que eventualmente vai contrastar com a lógica de, poxa, não, espera um pouquinho. No âmbito de empresa, eu preciso escolher aquele herdeiro que é o mais eficiente. Olha o tamanho do desafio que nós temos dentro de uma empresa familiar. Ainda mais, nós temos 3 dimensões, que é, quando nós somos o empreendedor, pensando aqui num caso de uma única família,
eu sou o único dono, proprietário da empresa, eu posso ser o único gestor e eu sou o chefe de família. E na medida que o negócio familiar se desenvolve, estas dimensões caminham para direções opostas. E aí eu começo a ter diferentes públicos que vão disputar poder, vão disputar atenção, vão disputar esforços. Eu tenho que ter meios de cuidar destas interações. Então eu tenho aí desafios adicionais. Todos nós temos um pouco o lado bonzinho, né? E o lado diabinho aqui. E a mensagem da gente começar a tratar disso logo, começar a tratar disso hoje, é entender que, poxa, quando a gente tem tempo, né, a gente está com a cabeça aberta para conversar, para, no bom sentido, negociar posições, inclusive emocionais, é o melhor momento para a gente pensar nesse conjunto de práticas que incluem regras, certo? Incluem regras. Então, não vamos deixar para estabelecer a regra depois que o jogo já está andando. É melhor, às vezes, se o jogo já estiver andando, para o jogo, né? Se for jogo de futebol, pega a bola, põe debaixo do braço, discute as regras, o que vai ter, se vai ter lateral, se vai ter tiro de meta, cartão amarelo, cartão vermelho, em quais condições isso vai acontecer, para que você possa voltar a rolar a bola. E aí, eventualmente, se acontecer algum episódio, alguém sofreu uma falta, você já tem qualificado o que é, se vai ter o cartão amarelo, o cartão vermelho. Então é muito melhor do que depois que acontece alguma coisa, aí você discutir se vai ter ou não vai ter. Faça isso antes, é sempre mais interessante. Do ponto de vista de contribuições da governança, então, planejamento. Planejamento é uma ferramenta que, no âmbito dos negócios, nós estamos muito acostumados a ter, né? Pouca gente ou poucas empresas, poucos empreendedores conseguem fazê-lo na prática. Mas é uma recomendação importante, válida, porque é bem a lógica de eu preciso saber aonde é que eu quero chegar, para daí alocar os meus recursos, para alocar os meus investimentos, para decidir aonde eu vou atuar, se eu vou diversificar, se eu vou focar, se eu vou especializar. Muito bem. Eu tenho planejamento da família. Não estou dizendo de planejamento familiar, de quantos filhos vai ter, não, nada disso, hein, gente? Planos da família. Planejamento da família. Puxa vida, para nossa família, o que vale? É trabalhar junto, é crescer, é a felicidade de cada um. Como que o nosso planejamento da família, ele conversa com o planejamento do negócio? Gente, eu estou falando de empresa familiar, certo? Eu estou buscando aqui nessa dimensão trazer questões lá do mundo da empresa com o mundo, com a dimensão da família. E por incrível que pareça, poucas empresas familiares fazem desta forma. E aí o tempo passa, eu deixo de crescer porque eu não tenho gente da família disposta a ir para uma nova área, a assumir um novo desafio. Você começa a enroscar em questões do teu modelo de negócios que vem aí de restrições do âmbito da família. São naturais que aconteçam, mas é mais importante ainda que estas cartas estejam na mesa, claramente, para a gente poder saber disso de forma antecipada. Então o planejamento tem a ver com a diretriz. Pois bem, o segundo pilar é o pilar da comunicação. E aqui eu costumo dizer que é um conjunto de processos que a gente pode falar assim, poxa, isso aqui eu já ouvi falar como um conselho de família, como um conselho de administração, que tem fundamentalmente como objetivo criar processos para que os assuntos importantes sejam tratados de forma apropriada. Às vezes a gente conversa com a família empresária e eles falam assim, Fábio, é impensável que a gente não se comunique. Poxa, a gente trabalha junto, estamos debaixo do mesmo teto, 24 horas por dia, trabalhamos na empresa, voltamos para casa. Como que a gente não vai se comunicar? Eu tenho certeza que a gente já se comunica muito bem. E às vezes é uma verdadeira armadilha, porque nós não estamos tendo o preparo para discutir daquilo que é importante de forma apropriada. Daí aqui um pouco da nossa recomendação. Vamos sistematizar essas conversas, vamos ter uma pauta, vamos buscar, vamos perseguir, né, alguns resultados dos nossos processos de comunicação. E eu tenho um terceiro pilar que é transparência, que tem muito a ver com a atitude. Atitude de ser transparente, de colocar as minhas vontades, de prestar contas. E aqui a gente tem uma recomendação que muitas vezes arrepia os cabelos. Puxa vida, eu vou convidar o fundador da empresa a prestar contas para com a nova geração. Puxa vida, mas por que será? Né? Por que será? Temos aqui transparência, essa prática de nós prestarmos contas para os diferentes públicos de dentro da minha empresa familiar.
Como é que eu espero que a governança contribua com o modelo de gestão? Poxa, eu vou ter critérios de análise, eu vou esperar que toda a gestão seja muito mais orientada para os resultados, eu vou dar a possibilidade do profissional, seja da família, ou seja, do mercado, a realmente mostrar o seu valor, a se comprometer com aquilo que ele se propõe a fazer. Em última instância, eu posso, inclusive, reduzir o custo do capital. No período que eu trabalhei lá junto ao Banco Mundial, nós já sabíamos ali que existia uma qualificação, uma gradação do nível de governança das empresas. E isso ia, naturalmente, refletir a condição de crédito. Eu posso ter maior agilidade para tomar as ações de correção. Mais do que ter um plano exato, eu preciso ter um plano que seja aberto, que seja flexível às mudanças do ambiente competitivo. Hoje em dia está tão turbulento que eu preciso fazer com que esse plano seja vivo. E se eu tenho uma governança, eu já tenho reuniões sistematizadas, se eu já tenho regras, se eu já sei como me reportar, se eu já sei como que o processo de decisão flui, eu consigo tomar melhores decisões. Eu consigo aumentar o valor da empresa, eu consigo pensar numa maior probabilidade de continuidade da minha empresa. Naturalmente, eu espero motivar muito mais os gestores que não são da família. Esse é um verdadeiro desafio. Nós falamos aqui em Brasil de apagão de mão de obra qualificada, e que dirá se dentro de uma empresa familiar aquele profissional sentir que está no teto, Fala, poxa, e daqui? Para onde é que eu vou? Poxa vida, eu posso criar mecanismos, criar um horizonte, mostrar um horizonte de crescimento e desenvolvimento se eu tenho a minha governança bem estabelecida. Quais são ferramentas de governança? As clássicas estão aqui. Eu posso ter um comitê gestor que vai fazer a ligação do time gestor com os dirigentes da empresa, com os acionistas. Eu tenho um conselho de administração que me ajuda no processo de comunicação, especialmente entre os sócios e dos sócios para com a equipe gestora. Eu posso ter um conselho de família que tem como principal objetivo desenvolver os herdeiros, os familiares e levar informações do que acontece no negócio para a família. Puxa vida, será que a família ela tem que ficar distante e, olha, só ficar na torcida pela distribuição de lucros ou pelos dividendos? Me parece, pelas pesquisas e pelas experiências que nós temos, que é o contrário. A gente precisa que a família entenda das dinâmicas do negócio, porque quem conhece tem mais chances de confiar. Quem não conhece, fantasia. E aqui pode ser aí uma oportunidade da gente não deixar com que gente que não participe da família comece a falar, pô, eu não sei exatamente como é que está lá os negócios, eu acho que... Não vamos deixar isso acontecer. Vamos levar o conhecimento estruturado. Olha, o resultado está aqui, o que a gente se comprometeu a fazer está aqui. Então, é aquela atitude da transparência, da prestação de contas por meio de processos de comunicação. Nós temos aqui ainda acordos e regras. Me permita falar de um protocolo familiar. Eu vou colocar no papel um conjunto de temas que são importantes relacionados à dinâmica da família e da empresa. Será que herdeiro entra ou não entra? Será que agregado pode ter alguma participação? Como é que vai ser a avaliação dos negócios caso a gente pense em vender essa empresa ou um dos sócios queira sair? E esse protocolo, ele é um instrumento muito interessante em que é lógico, deixa eu passar aqui, alguns dos temas que a gente pode trabalhar num protocolo familiar, é lógico que é bastante interessante que a gente tenha lá o produto final, ele pronto, e que ele eventualmente vai alimentar lá melhorias no nosso contrato social ou no acordo de acionistas, ou que ele tenha um amparo jurídico, mas fundamentalmente o que é o grande ganho para a família empresária é o processo para se chegar no produto final do protocolo familiar. O resultado, assim, as conversas que se tem que ter, os assuntos que se colocam em pauta, o crescimento de entendimento dos familiares em torno destas questões, que são questões importantes. Portanto, nós temos aí um conjunto de dimensões que nós podemos trabalhar, explorar, convidar os familiares a discutir em relação ao protocolo familiar. Dentro de uma empresa familiar, nós temos tipicamente a figura do dono da gestão, o presidente, o CEO. E esse dono da gestão, ele precisa se reportar ao dono da empresa. Por vezes, ou muitas das vezes, é a mesma pessoa.
mas a gente faz questão de separar. Isso faz parte das práticas de governança. Eu preciso ter claramente a figura do dono da gestão e a figura do dono da empresa. Porque nós temos neste emaranhado de interações possibilidades da família vir a participar como acionistas, portanto, sem participar do dia a dia da empresa, mas são acionistas ou serão futuros proprietários da empresa. E a família pode entrar como gestores, né? A família pode trazer aqui conhecimento, pode trazer a energia, o jeito de se fazer negócios para dentro da empresa familiar. De outro lado, eu tenho os investidores, né, que a gente está chamando de uma forma bastante geral aqui, né, incluem bancos que podem emprestar dinheiro em dívida, né, para financiar as atividades aí de crescimento, capital de giro, mas que vai olhar para como que a empresa está organizada do ponto de vista de governança, para daí precificar. E eu tenho aqui, como investidor, aquele que entra para participar da empresa do ponto de vista de propriedade, inclusive. Nós temos uma seara, né, muito interessante aqui. Nós sabemos que o Brasil tem recebido muitos investimentos, muitos investidores, muitos fundos têm procurado negócios aqui no Brasil e, naturalmente, eles vão olhar para quão preparada está a empresa para lidar com investidores, para lidar com os familiares. Então, do ponto de vista de uma empresa familiar, nós temos as dimensões já muito bem conhecidas, que é a gestão e a propriedade. Lembrem-se que a dimensão família e investidor são dimensões importantes e que a governança tem grandes contribuições para regrar estas interações. Pois bem, o que fazer e quando começar? Né? Eu reforço aqui a ideia de que nós precisamos ter planejamento, nós precisamos ter processos de comunicação e fazer uso, né, dessa atitude de transparência, de prestação de contas. Quando começar? Hoje é o melhor dia e a gente sempre lembra. Cuidado, né, gente? Em algumas coisas do nosso negócio, a gente tem um tempo já meio definido. Olha, quando que eu vou decidir quanto comprar na minha cadeia de suprimentos, ou quanto eu vou vender. Isso o calendário me convida a fazer, certo? Porque se eu perder a mão, se eu errar o timing de fazer, operacionalmente, ou a minha empresa pode vir a ter problemas. Um tema como governança, ele fica, entre aspas, meio solto, né, gente? E não tem exatamente um momento para a gente fazer. Ou, quando esse momento aparece, por vezes isso pode ser tarde. É o que eu chamo das horas da verdade, né? Tem aqui dinâmica familiar, uma doença, de repente você está na antessala da UTI querendo discutir a lição de casa que a gente não fez até agora. É uma situação bastante difícil. Eu posso ter um investidor batendo na porta, ou eu posso ter uma necessidade de capital. E se nesse momento eu quiser estruturar meu processo de governança, eu posso até conseguir, mas vai ser a um custo muito maior. E eu lembro sempre, o processo de governança, ele traz resultados para o modelo de negócios, ele traz resultados para a dinâmica familiar. Por isso o nosso convite para pensarmos e para iniciarmos as atividades hoje. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico à disposição se houver perguntas ou comentários.